Graças a Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel. Capítulo 15. Aos irmãos que estão na internet, Deus abençoe. Em nome de Jesus. 1 Samuel capítulo 15, versículo 1 até o versículo 9. É a palavra de hoje. Amém? 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 Eita Jesus, acorda povo. 1 Samuel 15, do 1 ao 9. Diz assim a palavra: Então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente tudo que tiver. E não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. E Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. E disse Saul aos queneus: Ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas. Porém, para que vós não vos destrua juntamente com eles, porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito. E tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e à segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém toda a casa vil e desprezível destruíram totalmente. Amém? Irmãos, a história de Israel é muito interessante. A gente sabe a história dos reis, dos juízes, dos profetas, do líder Abraão, Isaac continua, Jacó continua, Moisés, o grande libertador. Mas Israel, ele viveu um período chamado de monarquia. Existem alguns países que ainda tem hoje, que existem ali o rei, as princesas, que o sistema lá é monárquico. E aqui Israel está vivendo esse tempo. E eu queria explicar para vocês um pouco como que se deu até chegar em Saul. Interessante que lá em Juízes, capítulo 2, Juízes, capítulo 2, no versículo 10, vai dizer assim: Toda aquela geração também morreu, e foi reunida aos seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração, que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então, as consequências do que Josué foi como líder, sucessor de Moisés, foi que depois de Josué, o texto está dizendo que aquela próxima geração não conheceu ao Senhor e nem os seus grandes feitos. E no livro de Juízes também, no capítulo 21, versículo 25, vai dizer assim: que naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais certo. Isso é interessante, irmãos, porque o período que o rei Saul, o primeiro rei de Israel, o primeiro rei dessa monarquia que assume, nesse período Israel não tinha um rei ainda.
eles estavam em uma transição do governo dos juízes, os juízes que julgavam a terra. Samuel, por exemplo, ele era um profeta, mas Samuel também era um juiz. Samuel é aquele que era filho de Ana. Ana, na Bíblia, ficou conhecida como uma mulher estéril, aquela que não podia dar à luz. E o Senhor visitou Ana, prometendo-lhe um filho, e nasceu Samuel. E nesse nascer de Samuel, consagrado ao Senhor, juiz e profeta. Nesse tempo aqui, irmãos, que Israel não tinha um rei, é interessante que o povo tinha um respaldo coerente. O povo tinha um respaldo com razão para não aceitar os filhos de Samuel. Porque se Samuel está chegando na sua velhice, óbvio que ele deixaria alguém no seu ofício e seriam os seus filhos. Os filhos de Samuel, eles foram consagrados, irmãos. Lá em 1 Samuel capítulo 8, versículo 1 até o versículo 9 vai nos mostrar isso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. 1 Samuel capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 9. E diz assim a palavra de Deus. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu quem? Constituiu quem? Seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito, ou seja, o primeiro, mais velho, Joel. E o nome do seu segundo, Abias. E foram juízes em Beceba. Porém, seus filhos não... O que o texto está dizendo? Porém, os seus filhos não andaram nos seus caminhos, mas se desviaram atrás de ganância e receberam subornos e perverteram o juízo. Então, o povo tinha uma razão, irmãos. O povo não queria que fosse os filhos de Samuel que desse continuidade àquilo que Samuel tinha exercido no seu ofício de profeta e de juiz sobre Israel. Aqui quem estava julgando Israel era Samuel. Samuel estava julgando, Samuel, as causas que tinha do meio do povo de Deus, era Samuel quem julgava. Agora o texto está dizendo que ele está velho. Os seus filhos foram consagrados para serem, o texto está mostrando para nós que eles foram consagrados juízes, lá em Beceba, Joel e Abias. Só que o texto também está mostrando para nós que os filhos de Samuel não andaram segundo o caminho do seu pai. E no versículo 4 em diante vai dizer: então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E disseram-lhe: eis que já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Então, o que esse texto nos dá a entender? O caminho de Samuel era um caminho reto ou não? Era íntegro ou não? Era um caminho bom, era um caminho íntegro. Mas o povo que reúne Samuel está dizendo: Samuel, você, em outras palavras, você é um cara bom, você é um homem íntegro, você é um homem justo, você é um homem de Deus, mas seus filhos não são exemplos. E o texto continua dizendo: constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem em todas as nações. O povo viu que as nações vizinhas tinham reis, mas os filhos de Samuel não eram exemplo. Então nos dê um rei. Dê alguém para que venha reinar sobre nós, como as nações têm também. E o texto continua dizendo: porém essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do... Em tudo quanto, pois não tem rejeitado a você, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre, conforme todas as obras que fez desde o dia em que eu tirei do Egito, até o dia de hoje, pois a mim me deixou, e a outros deuses serviu, assim também te fez a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhe solenemente e declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que ele pedia um rei. É interessante que depois em casa, olhem para cá, em casa vocês vão ler a Bíblia, agora vocês prestam atenção. É interessante que depois do versículo 11 em diante, vocês vão ler em casa,
Samuel vai dizer para eles, para o povo, qual que seria a responsabilidade em ter um rei. Precisam andar agora debaixo de uma palavra, ser governados, se submeter. Vai ter impostos, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter aquilo. E Samuel começou a pautar. No 11 em diante, vocês vão ver em casa. E mesmo assim o povo disse: a gente quer. É interessante isso, irmãos. Porque embora Samuel estivesse velho, mas Deus ainda não tinha dito que o tempo de Samuel tinha chegado. O povo se antecipa, vai a Samuel e diz: a gente quer um rei. Seus filhos não vão ser exemplo para nós, a gente quer um rei. As nações têm rei. Vejam comigo. Quando há uma precipitação em uma decisão tão importante, irmãos, primeiro, quando vem da parte do povo que não está ligado na vontade de Deus, sempre vai ter erro. Veja o que Deus está dizendo para Samuel. Samuel, ele não está rejeitando vocês. Para os irmãos que estão na internet, e o áudio está bom, está saindo bom ou está baixo aí para vocês? Coloquem na descrição aí, por favor. Então, agora eles estão rejeitando não Samuel, mas Deus. Porque quem foi que colocou Samuel lá? Quem colocou Samuel lá para ser juiz e profeta? Foi Deus. Então, se foi Deus quem colocou, quem era que tirava? Deus. Mas o povo queria que ele saísse. Saísse do ofício de juiz e continuasse apenas no ofício de profeta. E daí ele faz aquilo que o povo pede. Eu queria com vocês ler agora alguns textos de 1 Samuel, capítulo 15. Nós lemos um texto quando eu tenho um texto para a gente ler ainda. Quando, no capítulo 8, versículo 7, quando o Senhor disse: escute a voz do povo. E a voz do povo, eles escolheram quem para reinar? Saul. Saul vai ser o rei. Saul vai reinar agora sobre Israel. E a Bíblia vai dizer que Samuel vai e unge Saul. É interessante. Depois leiam também como que ele foi ungido. Muito interessante. Embora sendo pequeno da tribo da sua casa, um homem insignificante que foi Saul, mas o povo quis e Deus deu Saul para eles. Só que nesse texto que nós lemos, irmãos, no capítulo 15, Deus tinha dado uma voz de comando para Saul. A voz que Deus tinha dado para Saul era que quando ele chegasse lá nessa terra, que tinha amalequitas, ele destruísse todos totalmente. Não podia ficar ninguém. E a Bíblia vai dizer que Saul, quando chegou nesse lugar, irmãos, no capítulo 15, está mostrando para nós, no versículo 9, diz: Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois. Ele poupou quem? Agag, o melhor das e os animais gordos, os cordeiros e tudo o mais que era bom. A isso não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa sem valor e desprezível destruíram. Ou seja, aquilo que era bom aparentemente ele poupou. Aquilo que era sem valor e desprezível ele destrói. Só que Deus, irmãos, ele contempla todas as coisas. Deus estava contemplando o seu povo e Deus estava contemplando o reinado de Saul. E sabe o que acontece? Deus, irmãos, ele se arrependeu de ter constituído Saul. A ordem era para destruir. Saul fez o quê? Diga, poupou. É isso aí. Lá do outro lado, essa pessoa que está aí pertinho de você, diga, não poupe. Está abaixo. Diga, não poupe aquilo que Deus pediu que você destruísse.
Isso é interessante. Saul tinha duas escolhas, o rei de Israel, pedido pelo povo: ou obedecer à voz de Deus e acabar com todos os inimigos, os amalequitas, junto com seus gados, ovelhas, tudo, ou ele tinha a opção de desobedecer a Deus e, na concupiscência dos olhos, pela ambição, poupar o melhor. Qual foi a decisão de Saul? O que foi que Saul fez? E toda obediência que você tem em Deus vai lhe trazer bênçãos. Todas as desobediências também vai ter consequências. É interessante que no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, o Senhor vai dizer assim: olha, eu coloco dentro de vocês duas coisas, a bênção e a maldição. Olha que interessante, Deus falando, eu sugiro que vocês escolham a bênção. Mas ele vai dizer: se vocês ouvirem a voz do Senhor teu Deus e terem cuidado de fazer tudo quanto está escrito, todas essas bênçãos te seguirão. Aí ele vai continuar dizendo: você vai ser feliz onde colocar a planta dos pés, onde colocar suas mãos, o Senhor vai abençoar isso, aquilo. Irmãos, é uma séria. Se vocês desobedecerem também, todas essas maldições virão sobre ti, e vêm também as consequências. Interessante que o Senhor mesmo já tinha falado: eis que coloco dentro de ti a vida e a morte. Eu sugiro que vocês escolham a vida para que vivam. Sempre Deus, Ele vai colocar diante de nós, Ele vai dar para nós o poder de escolha. Sempre na nossa vida, irmãos, a escolha que nós tomamos sempre vai nos trazer consequências. E melhor, quando fazemos as nossas decisões baseado debaixo de oração na vontade de Deus, que Ele estabeleceu para nós, pode ter certeza que você vai colher bênçãos de Deus. Porém, a desobediência também vai trazer sérias consequências. Olha a repreensão que Deus dá em Saul por meio do profeta Samuel. Capítulo 15 do 1 Samuel, versículo 10 ao 11. Então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo: lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel Samuel ficou o quê? E clamou ao Senhor durante toda a noite. Samuel madrugou para encontrar Saul pela manhã, mas anunciaram a Samuel: Saul já chegou ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. Depois, dando volta, passou e desceu a Gilgal. Samuel encontrou Saul, e este lhe disse: que você seja bendito do Senhor. Executai as palavras do Senhor. Mas Samuel perguntou: então, que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos e o mugido de bois que estou escutando? Saul respondeu: trouxeram isso dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar. Quem? Olha que perigo aqui. A justificativa de Saul era o quê? Era para quem? É para o Senhor. Eu desobedeci. Eu trouxe aquilo que Deus disse que não era para trazer, era para matar. Mas olha, eu vou fazer para quem? Ô perigo. Colocar Deus aonde Deus não cabe. Deus vela pela sua palavra. Deus vela para cumprir aquilo que Ele fala. Aquilo que Deus fala, Ele estabelece. A palavra que Deus tinha dado para Saul era um decreto: Saul faça, Saul poupa. Agora ele vai fazer para Deus. Em outras palavras, ele vai usar Deus em nome da sua obra. Estou fazendo a minha obra em nome de. É isso que Saul está fazendo. Isso é perigoso. Porque aparentemente parece legal, parece ser bacana. Se fosse nos nossos dias,
Você dizer, mas rapaz, está fazendo para Deus. Olha que coisa linda, fazendo para Deus. Só que Saul estava debaixo de... Saul estava debaixo de quê? De desobediência. E o texto vai continuar dizendo no versículo 15 do capítulo 15, Saul, lá no finalzinho, o resto nós destruímos totalmente. Então Samuel disse a Saul, espere, vou declarar a você o que o Senhor me disse esta noite. Saul respondeu, fale. Samuel continuou, não é verdade que mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel. O Senhor o enviou a este caminho e disse, vá e destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles até exterminá-los, porque então você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Interrogação. Então Saul disse a Samuel, o que ele disse? Leia, irmãos. Se você tiver com sua Bíblia em casa, irmãos, abra sua Bíblia. 1 Samuel 15, 20, leia conosco. E Saul disse a Samuel, sim, o que ele vai dizer agora? Obedeci a voz do Senhor e segui pelo que o Senhor me enviou e trouxe quem? Continue. Irmãos, repita comigo, diga, a pior coisa é o orgulhoso. A pior coisa é o orgulhoso. Porque o orgulhoso, por mais que ele saiba que está errado, mas ele vai querer dizer que está certo. Irmãos, isso é terrível. A decadência do reinado de Saul já tinha caído, porque Saul era um homem orgulhoso. Aí se você pega, eu estou apenas em um capítulo da vida de Saul. Se você pega a história de Saul e você vai comparar com a de Davi, você vai perceber que são homens totalmente opostos. Sim ou não? Aí você entende porque Davi cometeu adultério, homicídio, e Deus perdoou Davi. Por quê? Por quê? Com Saul foi diferente. Porque Saul, um homem orgulhoso, desobediente a Deus, que queria justificar os seus erros, não reconhecendo que está errado, mas queria justificar o seu erro com o seu serviço. Ele vai sacrificar em nome de... é para Deus. E a gente erra e se engana quem achar que vai ser aceito por Deus pelo que faz. Não, não é pelo que você faz. Lá em Gênesis capítulo 4, vai dizer que Deus aceitou Abel e a sua oferta. Deus, porém, rejeitou o primeiro, Caim, e depois, primeiro é você e eu, depois é o que a gente faz. Primeiro é você e eu, depois é o que a gente traz. Primeiro é você e eu, para depois aquilo que nós estamos prestando para Deus. Saul se engana, porque ele achou que mesmo ele poupando, olha como esse homem é orgulhoso, mesmo ele poupando, ele agora está dizendo para Deus, não, olha, não Deus. Em outras palavras, Saul está dizendo isso, irmãos. Porque quando Samuel está dizendo, eu tenho uma palavra de Deus para você, Deus mandou dizer algo para você, e quando Samuel declara a palavra, Saul diz assim, pelo contrário. Versículo 20. Na minha versão fala, pelo contrário, eu obedeci a voz do Senhor. Eu não desobedeci, eu obedeci. Eu matei, eu fiz o que ele mandou.
Vamos continuar o texto? Versículo 21. Aí agora ele vai fazer igual a Adão e a Eva. Adão disse que o problema foi quem? E Eva disse que o problema foi quem? O orgulho faz isso, irmãos. Ele nunca faz reconhecer que está errado. 21. Porém, Saul está dizendo isso. Ó. O povo tomou do despojo, ovelhas e bois, o principal das coisas que deveriam ter sido destruídas por completo, por sacrificar o Senhor, teu Deus, em Gilgal. Aí agora Saul está fazendo o quê? Está tirando o quê? Vou tirar meu corpo fora. Senhor, não fui eu não. Foi o seu povo. Ô infeliz. Deus só queria que você dissesse: Deus, olha, fui eu vacilei. Deus, eu vi lá os animais tão gordos, ovelhas, e o desejo por aquilo foi tão grande que eu peguei. Eu errei, Pai. Foi o seu povo não, fui eu. Porque por mais, Senhor, era uma atitude louvável diante de Deus. Por mais que esse povo tivesse pego, tivesse poupado, eu como rei deveria ter dito: deixem tudo aí, sim ou não? Não vai levar nada, porque a voz de Deus é para matar. Ninguém vai levar nada, vamos matar agora tudo. O texto está dizendo que ele está dizendo: não, povo, foi o povo, Deus. O texto vai continuar dizendo, versículo 22, porém Samuel disse: eu queria água, irmãos, está seca a garganta. Antes você trazia 3, 4 copos, irmãos. Porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que? Do que obedecer a palavra do Senhor? O que Samuel está dizendo? Saul, em outras palavras, todos os seus argumentos, para Deus o que importa é isso, ó, é a palavra. Ele poderia dizer, você poderia justificar assim, mas ele foi bem intencionado, pastor. Sabe aquele ditado? De boas intenções, o inferno é. Porque para Deus, meus amados irmãos, igreja do Senhor, o mais importante não é o seu serviço, é a sua obediência. O mais importante não é o que você faz, é quem você é quem nós somos. Quem nós somos quando o pastor e a igreja não vê, quando a sociedade não vê. Quem nós somos quando ninguém da terra nos vê, Deus nos vê. E o mais importante é quem somos quando ninguém nos vê e Deus está vendo. Deus contemplou o coração de Saul, endurecido, orgulhoso, e agora está dando para Deus as suas razões. E Samuel está dizendo: olha, Saul, Deus não está preocupado com o seu sacrifício, com o seu holocausto, não. Holocausto, Deus está preocupado em saber se você está obedecendo a palavra ou não. Queridos irmãos, Deus está olhando para nós, está vendo quem somos, o que estamos fazendo e principalmente se estamos obedecendo a palavra ou não. Obrigado, Renan. Você botou para lá 5 copos. Que o Senhor abençoe você com 5 filhos: Esther, Rebeca, Raquel, Júlia e Davi para reinar. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Diga amém, rapaz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém, está selado. E daí, irmãos, Deus termina a frase dizendo para Saul assim: obrigado, Hernan. Eis, repita comigo, diga: eis que o obedecer, está pouco, irmãos, todos. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Bem alto, diga: o sujeitar-se do que a gordura de carneiros. Ou seja, Saul poupou
O melhor ou o pior? Ele poupou o melhor ou o pior dos animais de Amaleque? O melhor. Os mais gordos ali. Aquilo aqui não é muita importância. Esse daí deixa para lá. Aí o Senhor está dizendo duas coisas importantes que eu queria que vocês guardassem no seu coração. Obedecer é bem melhor do que o ofício que você tem na casa do Senhor. Segundo, sujeitar-se. Do que a gordura de carneiros. O que é sujeitar-se? Estar sujeito a algo, a alguém. Ele está dizendo, primeiro, obedecer é melhor do que aquilo que você faz. E segundo, você está sujeito a Deus. Lembra o que foi que Tiago disse? Tiago disse, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então o Senhor está dizendo, olha, por mais, Saul, que os animais que você trouxe são os melhores, eu prefiro que você me obedeça. Por mais que a gordura que vai ser tirada para colocar no sacrifício ali, que é aquele segundo ponto, que vai subir aquela fumaça da gordura, o Senhor está dizendo, eu não quero isso. Eu quero que você se sujeite à minha palavra. Agora o Senhor vai dar uma cajazada pesada em Saul. No 23 ele diz, a rebelião é como um pecado de feitiçaria. E a obstinação, ele está chamando Saul de quê? De obstinado, irmãos. É como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Porque você tem rejeitado a palavra do Senhor. O que é que o texto termina dizendo? Eita, isso é duro, não é não, irmãos? Isso é duro. Saul, você está rejeitando a palavra. Porque Deus sabia que as desculpas de Saul, os arrumadinhos de Saul, estavam sendo reprovados diante de Deus. E o Senhor está dizendo, a rebelião, você está se rebelando, Saul, você não está aceitando a palavra que eu, Senhor, estou te dando. É como feitiçaria. E a sua obstinação, ou seja, o seu coração inclinado para a desobediência, irmãos, eu estou falando de um rei, sim ou não? De um rei, de alguém que o povo tanto esperou, tanto pediu. Lembra que eu fiz questão de ler os textos no início? As nações vizinhas tinham um rei, então eles disseram, nós também queremos um. Samuel, seus filhos, olha, não estão andando como você anda, eles não têm nada a ver de você, você é um homem bom, íntegro, agora, seus filhos não, a gente quer um rei. Preste atenção. Em casa vocês vão ler lá, no capítulo 8. O Senhor, ele começou a dizer, o rei vai ser assim, 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 assim. Aí o povo, não, a gente quer, a gente não está nem, a gente quer. Ô cegueira, meu Deus do céu. O povo, devido à sua escolha errada, eles também vão arcar com as consequências. E daí, irmãos, porque Saul rejeitou a palavra, o Senhor rejeitou ele. Não existe nada mais precioso para nós cristãos, não existe nada mais valioso para nós cristãos do que viver, ter a palavra de Deus enxertada em nós e obedecê-la. Quando a Bíblia vai dizer no Salmo 119, verso 105, que lâmpada para os meus pés é a sua palavra, e luz para os meus caminhos. Como
que alguém vai reinar um povo e não obedece a Deus? Como que alguém vai reinar sobre o povo de Deus, mas esse rei é desobediente ao Deus, dono do povo? Me explique. Não dá, não bate, irmãos. Na matemática de Deus, o governo de Deus, não se engane. O governo de Deus, ele não é democrático. O governo de Deus é teocrático. Teocrático. Theos, Deus, Kratos, domínio, governo. Na teocracia, quem governa é Deus. Na teocracia, quem dá as regras é Deus. Na teocracia, a vontade que precisa prevalecer é a minha, sua, de Deus. É a de Deus. Na democracia, o poder emana de quem? Na democracia, o poder emana de quem? De quem? Do povo. Na teocracia, o poder emana de Deus. Por isso que o governo de Deus é teocrático. Ele é o rei absoluto. Ele é o Senhor, ele é o dono. Ele faz como ele quer, da maneira que ele quer, na hora que ele quer, com quem ele quer. E ponto. E é de mim, de você, se for fazer como um Saul. Mas, Senhor, olha, eu fui bem intencionado. O Senhor não quer saber não, meu filho. O Senhor quer saber se você está sujeito a Ele e se você está em obediência à sua palavra. Ai, meu Deus do céu. Versículo 24. E Saul disse a Samuel, o que é que ele diz agora? Depois de receber uma lapada, o que é que ele disse? O rei temeu o povo. Como diz Ricardo. O rei temeu o povo. Ricardo faz assim, né? O rei temeu o povo. Como é que pode? Quem que mandava? O rei ou o povo? Quem mandava? O rei ou o povo? O rei. Uma palavra, sabe aquelas coisas que o povo mais velho faziam? Vai comprar alguma coisa, ou negociar, e diz, qual o preço, né? Aí a pessoa diz, é X. É palavra de rei, não é assim, né? Por quê? Palavra de rei? Palavra de rei não muda. É X, é X. Então, se o rei tivesse dito, ninguém vai levar, vai matar tudo, o povo ia ter que fazer o quê? E se não obedecesse ao rei, o rei poderia dizer, os que vai morrer são vocês. Então, irmãos, mesmo ele dizendo aqui, pequei, transgredi, errei, mas ele ainda vai dizer o quê? Eu tive medo do povo. Mentira, rapaz. O rei tem medo do povo. O povo que tinha medo do rei. Você percebe como que quando o obstinado, o orgulhoso, isso eu falo para todas as esferas, viu? Ele tem um coração endurecido, ele rejeita a palavra de Deus, ele rejeita o Senhor também está dizendo, Saul, agora você também é rejeitado, porque você me rejeitou. Agora ele pensou, então agora, já que o culpado agora sou eu, então eu vou dizer que a culpa é de quem? A culpa é do povo, o Senhor foi o povo, lá eu tive medo, irmãos. Deus conhece o nosso coração. Se o problema de Saul fosse mesmo ter medo do povo, você acha que Deus não ia mandar Samuel lá para dizer a Saul, Saul, não temas o povo, sim ou não? Se Deus estava no governo, se era Deus que era o governo absoluto sobre a vida de Samuel, do seu povo, se verdadeiramente o coração de Saul fosse ter medo de morrer por causa do povo, Deus ia mandar Samuel. Eu acredito assim. Deus ia dizer, vai lá, olha, o Senhor está dizendo para você, Saul, não tenha medo, não tema o povo, faça o que o Senhor está mandando. O Senhor mandava, irmãos, mas não. Essa história continua, versículo 25. Mas agora peço que você perdoe o meu pecado e volte comigo, para que eu adore ao Senhor. Sabe o que Saul estava querendo dizer com isso, irmãos?
já estava rejeitado, já estava vergonhoso para ele, porque agora Deus tinha dito: não, você está rejeitado. Aí sabe o que ele vai fazer, esse rei? Volte comigo pelo menos. Porque se ele, o profeta Samuel, que ainda estava julgando ainda, que não estava mais julgando, era Saul, mas era o profeta. Se o profeta tivesse voltado com ele, o povo ia ver, entende? Agora, qual era dele? Eu estou com um profeta aqui de Deus, olha aqui. Eu e o profeta. O que é que o povo ia dizer? Está tudo sob, está tudo tranquilo. Aí Samuel chega no 26 e diz: porém Samuel disse a Saul: não voltarei com você. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, ele também o rejeitou como rei sobre Israel. Quando Samuel se virou para ir embora, Saul faz o quê? Segurou pela borda do manto e fez o quê? E rasgou as suas vestes. Sabe o que é interessante nesse texto? Mostra um rei caído do seu trono, um rei que já não tinha mais força, já não tinha mais respaldo em Deus, e que agora de alguma forma está querendo dizer: não, me aceite de novo, eu me arrependo, eu pequei, eu transgredi. Aí vem uma palavra profética de Deus. Saul pegou nas vestes de Samuel e fez o quê? Rasga. No 27, a palavra de Deus chega para ele e diz: então Samuel lhe disse: hoje, o Senhor rasgou das suas mãos o reino de Israel e o deu. Olha que palavra dura para um orgulhoso. E o deu a alguém que... E agora? Esse Deus, viu? Agora está com orgulho, né? Está querendo voltar força para o reinado. Está querendo voltar a liderar pulso na tora. O Senhor está dizendo: da mesma forma que você rasgou as vestes de Samuel, o Senhor está dizendo: eu rasgo agora o seu reino, não é mais seu. Pior, para matar o orgulhoso, eu já escolhi alguém que é melhor do que você. E aí, irmãos, é para torar o coração, né? Não é para rasgar o coração assim, não é não, Fátima? Então vai lá: rapaz, estou rejeitado, melhor que eu. Agora você vai entender, porque quem foi o sucessor de Saul? O rei Davi assume. O que Saul a vida toda queria fazer com Davi? Queria matar. Porque primeiro, Deus achou um homem segundo o seu coração. Deus colocou, olha, agora é Deus, irmãos, agora sim, é Deus. Deus deu Saul porque o povo pediu. Agora Deus está dando um rei para eles. Agora o rei é segundo o seu. E esse rei é melhor do que Saul. E terceiro, o rei Davi é um rei que, por mais que alguns digam: mas Davi fez isso. Irmãos, Davi tinha um coração excepcional. Sabe aquele cara que não precisava nem Deus mandar ninguém lá? Ele se quebrava. Davi tentou esconder de Deus quando erra. Samuel vai lá, lança uma parábola, e naquela parábola Davi reconhece quem ele é. E Davi escreveu o Salmo 51. Irmão, sabe o que é você escrever uns salmos para o Senhor? Uns salmos de quebrantamento, uns salmos de humilhação, uns salmos de reconhecimento, dizendo: pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, Senhor. Sabe, um salmo assim que mexe mesmo no coração de Deus. Foi o que era o coração do rei Davi. Davi disse: há um coração quebrantado. Olha a diferença do orgulhoso. Um homem segundo o coração de Deus, Fátima, ele é um homem que está com um coração sensível para dizer: Deus, eu errei, eu falhei, a culpa é minha. Aí Davi, reconhecendo, disse: há um coração quebrantado e um espírito contristado, Deus não rejeita. Deus rejeitou Saul porque Saul era um homem obstinado, orgulhoso.
A palavra vinha de Deus, mas ele tinha justificativa, ele tinha respaldo, é em nome do Senhor, é para o Senhor, e o Senhor sonda os nossos corações. Davi disse no Salmo 51, olha, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelos caminhos, pela vereda da sua justiça. Meu irmão, um cara com um coração como esse aqui, por isso que o Senhor diz, a palavra diz, é segundo o meu coração, disse o Senhor. 2 reis, um caído, querendo se segurar nas plataformas do seu reinado, querendo se segurar no seu ofício, querendo se segurar naquilo que eu estava fazendo para Deus, e o Senhor está dizendo, não, chega de sacrifício de tolo, eu quero obediência, chega de holocausto, eu quero que você se sujeite a mim. Saul teve a oportunidade de dizer para o Senhor, de mostrar para Deus que o culpado era ele. Mas é muito mais fácil o orgulhoso dizer que o culpado é o povo. Não, eu fiz em nome do Senhor. Deus não vai aceitar. No versículo 29 de 1 Samuel 15 diz, também a glória de Israel não mente, nem muda de ideia, porque não é homem para que mude de ideia. No 30 diz, então Saul disse, pequei. Mas o que é que ele está querendo? 30. Mas o que é que ele quer? Gente, preste atenção nisso. Você entende o que é uma luta pelo poder? O que é uma luta para estar numa plataforma, na posição de rei? Eu sou o rei de Israel. Então me honre, volte comigo, pelo menos, Samuel. Irmãos, cá entre nós, se fosse para um da gente, essa palavra aqui, quando Deus nos repreendesse, era para a gente dizer, chorar diante do povo, dizendo, povo, eu errei. Povo, Deus mandou destruir, eu poupei. Israel, eu errei, Israel, eu pequei, eu vacilei. Isso é um coração puro. Sabe que quando erra, reconhece. Que quando falha, tem a humildade de dizer, Deus, eu falhei, a culpa é minha. Eu estou vivendo isso hoje, porque lá atrás eu fiz escolhas erradas. Talvez seja só isso que Deus está esperando da sua boca. Que você abra o seu coração, mesmo Deus sabendo de Saul. Saul teve a oportunidade sim de mudar, mas ele chega aqui. O orgulho. No 30 ainda vai dizer, eu pequei. Contudo, eu pequei. Contudo, honra-me. Honra. Se fosse eu no lugar de Samuel dizendo, honra, o que você precisa é se arrepender, rapaz. O que você precisa é parar de querer manter uma postura de ser quem Deus revelou que você não é. Honra, o que você precisa é chorar diante da sua desobediência e diante do seu pecado. Mas sabe o que Samuel faz, irmãos? Agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, ele pede, volte comigo para que eu adore ao Senhor. Ao Senhor? Ao Senhor? Não é mais o Deus de Saul, não. Viu como que se abandona a Deus tão rápido? Não é mais o meu Deus. Ele poderia dizer, volte comigo, me honre, para que eu adore agora o meu Deus. Não, para que eu adore agora o seu. O 31. O que é que Samuel faz? O que é que Samuel faz? Você percebe, irmãos? Se você for, eu vou ler para vocês esse texto.
Samuel teve pena de Saul. Ele teve pena. Ele voltou porque ele teve pena. Ou seja, alguém que vai para uma batalha rei, que era Saul, e volta destituído do seu cargo por causa de desobediência. E não foi da parte de Samuel, foi da parte de Deus. Samuel agora diz, vamos lá. Samuel volta com ele. No 32, Samuel disse, tragam aqui agora Agag. Ô Samuel macho. Ô velhinho brabo. Tragam aqui Agag, no 32. Rei dos Amalequitas. Agag veio a ele. Agag veio como? Veio como? Ele veio agora. Eu queria outra versão. Muda essa versão dessa Bíblia, por favor. Agag veio a ele confiante. Está assim na sua Bíblia? Veio confiante Agag, diante de Samuel. E disse, certamente já passou a amargura da morte. Aí no 33 o texto diz, mas Samuel disse, assim como a sua espada. Irmãos, Deus estava com tanta ira desse rei, desse povo que matou mulheres inocentes, crianças inocentes, homens inocentes. Aí diz, mas Samuel disse, assim como a sua espada deixou muitas mulheres sem filhos, também a sua mãe ficará sem o seu filho. E Samuel faz o quê? Despedaçou Agag diante do Senhor em Gilgal. Homem brabo. Despedaçou, pedaço por pedaço do rei. O pastor podia matar em nome de Deus. Eram inimigos que mataram o povo de Deus, que perseguiram o povo de Deus. Não há aliança entre luz e trevas. Não há união entre Deus e diabo, não. Preste atenção nisso. Para depois dizer, Deus mandou matar. Era inimigo. Deus não vai ter aliança com o diabo, não, irmãos, nunca. Então aqui está falando de um inimigo declarado. Os amalequitas, por exemplo, quando o povo estava caminhando no deserto, eram os amalequitas que ficavam escondidos em dunas, para quando o povo cansado, os hebreus cansados, os mais velhos, os doentes, ficavam lá para trás no caminho, os amalequitas pegavam e matavam. Bando infeliz, irmãos. Aí agora Deus está dizendo, Saul mate. Aí Saul faz o quê? Não, o rei não. As coisas boas não. Samuel tem coragem. Porque obedecer é melhor do que sacrificar, a igreja. Obedecer é melhor do que o meu e o seu ofício. Se for para ser um rei, um pastor, um líder à frente de algo, aonde já não se ouve mais a voz de Deus, aonde não se obedece mais a palavra, é melhor abrir mão. É melhor abrir mão, porque a mão de Deus pesa. O texto vai dizer para nós, então Samuel foi para Ramá, e Saul voltou para sua casa em Gibeá de Saul. Até o final de sua vida, 35, Samuel nunca mais viu Saul. Aí o texto vai dizer, porém, (15, 35). Não, irmãos, essas versões não estão boas, não. Até o final de sua vida, Samuel nunca mais viu Saul. Porém, tinha pena de Saul. O Senhor lamentou haver constituído Saul como rei sobre Israel. E no capítulo 16, versículo 1, olha como é que já começa dizendo. Leia bem alto, Mira. Baixa a máscara assim. Belemita. Irmãos, você entendeu isso que você leu agora? Vocês entenderam? O Senhor está dizendo, Samuel, você vai ter pena dele
Se eu, Deus, já rejeitei. A justiça de Samuel nunca vai chegar perto da justiça de Deus, não, irmãos. Eu estou falando de Deus. Se fosse um outro homem, sabe, tudo bem, mas é Deus quem está dizendo: Samuel, até quando você vai ter pena? Presta atenção, irmãos. Deus não compactua com obstinados. Deus não compactua com desobedientes. Deus não compactua quando não se obedece à palavra, quando não se sujeita à vontade de Deus. Deus não compactua, Deus rejeita, Deus reprova. É o que Deus está fazendo, Samuel. Até quando você vai ter pena, Samuel? Eu já rejeitei ele. Faz o seguinte: pega o seu chifre, encha de azeite e vá na casa de Jessé. Aqui eu vou encerrar essa palavra, irmãos. Quando Samuel chegou, quem é que estava na casa de Samuel? Na casa de Jessé? Quem que estava na casa de Jessé? Era Davi? Davi estava na casa de Jessé? Enquanto Saul estava brigando pelo trono. Não, eu quero o trono. Não, pelo amor de Deus. Não, Samuel, pelo amor de Deus, não, o trono. Enquanto Saul estava brigando pelo trono, Davi estava lá por trás das malhadas e foi esquecido pelo seu próprio pai. Parece que quanto mais você não quer, aí Deus olha para o seu coração e diz: é você que eu quero. Parece que quanto mais você tem um coração dizendo assim: Deus, eu não quero aparecer. Deus, o Senhor sabe que eu não gosto de estar com o microfone. Você sabe que eu não gosto de estar na frente. Aí parece que Deus gosta desses, irmãos. Não que Ele não goste dos outros, certo? Mas parece que Deus ama aqueles que estão por detrás das malhadas. Sabe, aqueles que ninguém está vendo, mas Ele está cuidando das ovelhas. Diga amém. Aqueles que ninguém está vendo, mas Ele está dando a vida pelas ovelhas. Diga amém. Era Davi. Aquele que ninguém está vendo, mas ele está lá com a sua roupinha de pastor, com as suas pedrinhas, trabalhando, sabe, cuidando da responsabilidade que o pai te deu. E é interessante que enquanto Davi estava pastoreando ovelhas, Deus já tinha um reinado preparado para ele cuidar de pessoas. Quando Saul foi achado, Saul estava cuidando de quê, irmãos? Quando foi achado, ele estava cuidando de quê? Procurando o quê? Do seu pai. As mulas, os jegue. É sério, irmãos. É sério, as mulas, o jegue. Seu pai estava lá perdido, ele estava lá procurando, e de repente ele encontrou Samuel. Aí Samuel ungiu. Davi não, Davi cheirava a ovelha. Davi cheirava a ovelha. Davi tinha cuidado pelas pessoas, pelas ovelhinhas de papai. Davi estava preocupado em não deixar que os lobos devorassem as ovelhinhas do seu papai. Quando todo mundo passa, irmão, Samuelzinho, que teve pena de Saul. Samuelzinho, quando olhou para Eliabe, ele disse bem assim: chega, é ele, vamos ungir agora, chega. Aí o Senhor disse: Samuel, não é ele não. Você está indo para a estatura, para a beleza. Pegue isso, igreja. Deus está olhando para o coração. Porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência. Nossa, que beleza, que estatura, muito bonito. E Deus está olhando, sabe para onde? Para o seu quebrantamento de coração, para a sua rendição a Ele, para a sua humildade em ouvir a voz de Deus. Acabou os filhos de Jessé, acabaram. Jessé diz: acabaram. Não. Tem um.
Aí o Senhor libera uma palavra para Samuel. Chame ele. Só vamos sentar. A mesa lá não era assim não, que nem essa, não era no chão, viu? Só vamos sentar aqui na mesa, na mesinha de chão. Em outras palavras, quando o rei chegar. Só vamos sentar quando ele chegar. E quando chega um menininho, um franzino, 16, 17 anos, um pouquinho, sabe, aqueles galeguinhos, um menininho mimadinho de papai, chegou, o Senhor diz bem assim, desce o azeite nele que é ele. É ele. E daí numa outra pregação, eu vou falar com vocês sobre a preparação do rei. Amém? Aqui foi a preparação do menino até ser rei. Agora esse menino, que agora era um rei, precisava ser preparado para que quando Saul, que já tinha sido rejeitado, morresse, ele ia assumir o trono. Mas eu quero encerrar essa palavra dizendo o seguinte: guarde o seu coração sobre todas as coisas. Sobre tudo, a Bíblia vai dizer em Provérbios, sobre tudo, Provérbios 4, 23. O que se deve guardar, guarde o seu coração. Guarde o seu coração do orgulho, queridos. Guarde o seu coração da obstinação, para a desobediência. Guarde o seu coração. Que o seu coração, quanto mais você guarda ele, sabe o que é guardar? É você pegar como um tesouro, entende? Você pegar como algo muito precioso e você dizer, aqui no meu coração eu não vou permitir que entre amargura, eu não vou permitir que entre discórdia, eu não vou permitir que no meu coração entre divisão, não, eu não vou permitir que o meu coração ande amargurado, porque a Bíblia diz que toda raiz de amargura, irmãos, ela vai causar mal. Então guarde o seu coração na pureza do Senhor, guarde o seu coração na palavra de Deus. Guarde o seu coração no temor ao Senhor, porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Guarde o seu coração. Davi tinha um coração guardado e era de Deus. Por isso que Deus, quando escolhe, Deus diz, é um homem segundo o meu. Então guarde o seu coraçãozinho, que o Senhor está te vendo quando ninguém está vendo. Guarde o seu coração para o Senhor, porque tudo que você faz no Senhor, você vai colher. Não queira dizer, Senhor, foi por causa das pessoas. Não, Deus sabe da sua intenção. Se for necessário fazer como Davi fez no Salmo 51, Senhor, sonde, Senhor, olha, eu agi assim, Deus tem alguma coisa aqui, irmãos, eu não sei vocês, mas quando eu faço alguma coisa que é errada, pensamento, ou falo alguma coisa, eu sinto uma pontada assim dentro de mim, errou. Eu sinto isso, eu sou comigo assim. Daquele impacto que eu disse, eita Deus, eu errei. Primeira coisa que eu faço é pedir perdão a Deus, irmão. Senhor, quando há malícia, assim, eu fui com malícia. Eu errei assim, por isso próprio. Não adianta a gente querer esconder para Deus. Eu estou falando um pouquinho daquilo que é a minha vida com Deus. Não adianta você querer dizer, mas Deus, olha, não, Saul, quis dar jeito. Deus diz, não, Saul, não, está tudo errado. Está me rejeitando, está rejeitado. O que Deus está querendo de nós, irmãos, é que a gente abra o coração dizendo, Senhor, olha, eu estou aqui, eu estou sendo esse, eu estou pisando na bola aqui, eu estou vacilando aqui, mas Senhor, me ajude, Senhor. Não quero viver essa vida, irmãos. É isso que Deus está esperando. Foi isso que Deus encontrou em Davi. Davi tinha motivos para quando foi chamado. Davi poderia dizer, mas pai, Jessé, eu estava aqui no campo, o Senhor poderia ter mandado me chamar para que passasse todos os filhos, mas o Senhor não me chamou. Ele poderia entrar naquele lugar agora de dizer, meu pai, no lugar de vitimismo, né? No lugar de vitimismo, meu pai me rejeitou, porque eu vou levar uma dor para o resto da minha vida. Não, irmãos. Deus estava preparando o menino para ser rei. Menino que mesmo novo estava tendo experiências no campo. Estava tendo experiências aonde? No campo. Fique de pé.
Deus te viu quando ninguém te viu. Deus escreveu a nossa história quando o nosso corpo no ventre da nossa mãe ainda não tinha nem forma. Você não é fruto de um acaso. Amém? Amém? Você não é fruto de um acaso. Você não é obra do acaso. Eu fui fruto, minha mãe disse, meu pai disse que foi assim, não queriam, mas mesmo assim, não, você não é indesejado. Deus programou você. Deus escreveu a sua história quando você ainda estava no ventre. O salmista vai dizer no Salmo 100 Esqueci agora. Salmos o que, irmãos? Quando o meu corpo ainda não tinha forma. 139. 139, é isso aí. Quando o meu corpo não tinha forma. A Bíblia vai dizer que quando eu estava no ventre da minha mãe, o Senhor estava escrevendo todas estas coisas no seu livro. Nós não somos obras do acaso. Não foi por um acaso que você está aqui. Não é por um acaso que você serve a Deus. Ele tem um plano perfeito para executar por meio da minha e da sua vida. Ainda que as pessoas digam, mas quem é ele? Mas quem é ela? É um pecador, é uma pecadora. Deus achou graça em você e ponto. Deus te escolheu e ponto. Jeremias disse, quando eu estava no ventre da minha mãe, ele me escolheu, me santificou e me deu para as nações como um profeta. Então a gente não é obra do acaso. Então a gente pode até ser rejeitado pelas pessoas aqui na terra, mas o nosso Pai nos aceitou antes de sermos formados. Oh meu Deus, é isso que eu me apego, irmãos. Por mais que a dor, ela grite dentro de nós, mas eu olho para aquilo que Deus escreveu ao meu e ao seu respeito, e eu digo, Satanás, você não vai nos parar, você não vai nos confundir. Nós somos do Senhor, somos amados pelo Senhor. Foi Ele quem nos escolheu. Enquanto Samuel está saindo para achar um rei, Deus já tinha achado você e eu para nos amar e adotar como filho. Então nesse tempo, não entre nessa de dizer, eu fui rejeitado pelo meu pai, pela minha mãe. Não entre nessa, porque o mais importante é, como diz em Isaías, se um pai e uma mãe se esquecer do filho que tanto ama, pode isso acontecer, ainda que este se esqueça, todavia eu, o Senhor, não me esquecerei de você. Então o que importa é que Deus se lembrou de mim, é que Ele nos escolheu. Mas que o seu coração e o meu coração esteja acessível. Repito, que o nosso coração esteja acessível para boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se o Senhor quer nos repreender, Deus, obrigado, porque o Senhor abriu os meus olhos para que eu enxergasse o que o meu coração orgulhoso estava prendendo. Glória a Deus por isso. Mas deixe Ele tocar em você, deixe Ele mexer dentro de você, sabe? Porque Deus, irmãos, Ele quer relacionar-se com os seus filhos, e com cada filho Ele tem uma forma de se relacionar. Com cada filho Ele tem uma forma especial de revelar os seus segredos, sabe? De revelar a sua vontade, irmãos. Eu te pergunto para me encerrar. Tanto vou encerrar e eu não encerro. Aonde ficou Saul na história? Aonde ficou Saul na história, Ricardo? Cadê Saul na história? Cadê ali? E Saul gerou fulano que foi rei e tal, e o neto de Saul. Eu vou falar isso na outra pregação. É muita coisa. Quando Davi mandou chamar Mefibosete, que era neto de Saul, que era filho de Jonathan. Jonathan era filho de Saul.
Davi teve compaixão, irmãos. Um rei que tem um coração em Deus, ele se compadece. Davi poderia dizer: é neto de Saul, Mefibosete, para lá. Não, Davi disse: traga, ele vai sentar na minha. Ô, coração lindo, não é não, irmão? Coração lindo desse rei, irmãos. Você entende o que é isso? Na próxima pregação a gente vê isso, em nome de Jesus. É isso que Davi faz. Senhor, obrigado. Obrigado pela tua palavra. Não permita, Deus, que o orgulho governe o nosso coração. Não permita, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a termos um coração acessível ao Senhor. Um coração quebrantado, que o Senhor tem livre acesso na hora que quer. Porque para um coração quebrantado o Senhor não rejeita. Porque por mais que venhamos tropeçar na caminhada, mas o nosso coração, quando está no Senhor, quando é um coração quebrantado, quando é um coração acessível, vai haver um verdadeiro arrependimento. Vai haver uma responsabilidade de culpa pessoal. Eu oro para que o Senhor, em nome de Jesus, ajude, nos fortaleça a sua igreja, fortaleça o seu povo, para que nós venhamos ter este coração quebrantado. Ainda que ninguém esteja nos vendo, como Davi estava escondido por detrás das malhadas, mas o Senhor já tinha escolhido para si um rei. A tua palavra diz: eu escolhi, já tenho escolhido para mim um rei. Obrigado, Senhor, porque mesmo os falhos, pecadores, o Senhor nos escolheu, Pai. A tua palavra diz que o Senhor nos elegeu em Ti antes da fundação do mundo. Obrigado, Senhor. Obrigado porque os nossos dias foram escritos no Teu livro. Não somos obras do acaso. Vivemos o propósito e projeto do Senhor. Obrigado, obrigado. Oramos, Pai, nesta noite, pedindo compaixão e misericórdia do Senhor pelas vidas que estão doentes pela Covid-19 ou por outras enfermidades. Pai, em nome de Jesus, coloca um ponto final, Senhor. Se há politicagem, nós pedimos que o Senhor venha intervir. Nós não queremos uma intervenção militar, nós queremos uma intervenção do céu. Pedimos a Tua intervenção, Senhor, na nação, no mundo. Oh, meu Deus, eu quero orar por cada família aqui presente, aquelas que estão na internet, aquelas que não puderam vir ao culto pela capacidade de pessoas. Meu Deus, restaura as famílias, fortalece os filhos, os casamentos. Que em nome de Jesus haja paz e prosperidade nas famílias. Oramos também, ó Deus, pelo mundo, por este cenário que está sendo montado. Pai, em nome de Jesus, que haja arrependimento no mundo, que as pessoas verdadeiramente se voltem para o único Senhor e Salvador, que é Jesus. Que as pessoas se voltem, se arrependam dos seus pecados, e que a criatura volte para o Criador em arrependimento e reconhecimento dos seus pecados. Oramos pela cidade de Piaçabuçu, pelo nosso estado. Pai, em nome de Jesus, por aqueles que, pelos pobres, pelos necessitados, pelas viúvas, por aqueles que não têm ajuda, por aqueles que estão necessitados. Eu oro para que a Tua igreja se levante, aqui e espalhada no estado e no Brasil e na face da terra, para ser mãos do Senhor, para ajudar o pobre, o necessitado, para que sejam mãos que serão auxílio do Senhor nesse tempo. Que em nome de Jesus a Tua glória resplandeça nesses dias sobre o Seu povo, que a luz resplandeça nas trevas, que o Teu poder, Senhor, seja aperfeiçoado em nós, nas nossas fraquezas. Obrigado por esta noite, obrigado por cada culto que o Senhor tem nos permitido estar. Oramos por aqueles que estão exercendo autoridades, seja dos municípios, nos estados ou na nação. Oramos para que o Senhor, Deus, traga no coração daqueles homens maus, aqueles que não estão pensando num homem, no pobre, mas que estão pensando no seu bem-estar. Oramos para que os tais se arrependam antes que seja tarde. Oramos para que haja um arrependimento verdadeiro, para que eles conheçam Jesus como Senhor e Salvador.
A tua palavra diz, Pai, que Saulo de Tarso um dia também foi um perseguidor da tua igreja, mas o Senhor escolheu aquele homem para andar com o Senhor, para que fosse um dos maiores missionários. Oramos para que estes homens que nos perseguem, que perseguem o pobre, o necessitado, eles se convertam ao Senhor. Não oramos para que o Senhor traga prosperidade sobre eles e nem abençoe eles com mais dinheiro, não. Oramos para que o Senhor traga um arrependimento no coração, para que haja salvação, em nome de Jesus, Senhor. Abençoe o seu povo, Deus. Encoraja os que estão fracos. Ajude-os, Deus, para que eles não desistam, para que eles suportem mais, porque o Senhor está às portas. E nós te amamos, Jesus. E nós te esperamos, Jesus. Nós aguardamos ansiosos a sua vinda para nos buscar, porque sabemos que o mais importante desta terra não são as coisas dessa terra, mas são as coisas da eternidade que o Senhor já preparou para nós. Ajude-nos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém?